Aleluia. Pai, nessa noite nós colocamos os nossos corações na Tua presença, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Tira de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de ouvir o Senhor falando contigo, toda distração, todo desânimo, Senhor, todo bloqueio, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode se sentar. Hoje eu sei que vocês estranharam que não era eu que estava abrindo o culto. Pensaram, o que aconteceu com a Samuela? Ela está ali quietinha no canto, não foi ela que abriu o culto. Eu e o pastor Elgar, a gente trocou, né? Hoje de manhã foi ele que pregou, então eu fiz o resto e hoje agora a gente trocou, né? O pastor Mário está bem, né? Semana passada ele não estava aqui porque estava com suspeita de Covid. Deu negativo o exame dele, né? Saiu o resultado na segunda-feira, deu negativo. E ele se recuperou bem e hoje ele está em Santa Catarina, pregando lá na igreja do pastor Samuel e afiliados, né? Então, ele está muito passeador, agora gosta de passear, né? Aí, deixa com nós aí, mas está tudo certo, tudo sob controle. Amém? Queria que você abrisse comigo o texto de Mateus, capítulo 11. Versículo 28 ao 30. Os últimos versículos ali do capítulo 11. Se você não trouxe a sua Bíblia ou não consegue acessar aí no seu smartphone, está lá no telão com letras bem grandes, você pode acompanhar junto também. Diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor tem trabalhado esse tema comigo já há algum tempo. E eu coloquei como título, né, como tema da pregação, Fica Tranquilo. Que no ano de 2019, essa foi a expressão, essa foi a frase que eu mais ouvi de Deus. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Calma, tá tudo sob controle. Foi a frase que eu mais ouvi de Deus. Então, Deus, nesses últimos anos, Ele tem trabalhado muito esse tema no meu coração. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você. Muitas vezes na nossa vida a gente passa por dificuldades, passa por problemas, e às vezes são coisas simples que a gente consegue administrar, que a gente consegue resolver, né? Mas tem outras vezes que as situações fogem do nosso controle, que as situações nos fazem pensar que não tem mais jeito, que é o fim, que tudo está desmoronando, que a nossa vida está acabando. Mas Deus, Ele nos promete descanso, Ele nos promete alívio, Ele nos promete um refúgio, socorro no meio da tribulação. Jesus, nesse texto, é o próprio Jesus falando conosco. Ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele não está dizendo, vão para um outro lugar ou procurem não sei aonde. Não, Ele está dando uma palavra direta para cada um de nós. Venham a mim. É o próprio Jesus falando conosco. E Ele nos promete esse alívio. Ele nos promete, né, ali no versículo que está na tela, diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós estamos passando por um problema, tudo é pesado, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é mais demorado do que o normal. E a gente tende a enxergar as coisas dessa forma. A gente tende a enxergar, né, se uma coisa está ruim, a gente enxerga ela mais ruim ainda.
né? O nosso lado de ser humano, ele pensa mais no negativo. É difícil a gente pensar no positivo no meio da dificuldade. Tem pessoas que são otimistas, né? Tem pessoas que são otimistas, que está tudo sempre tudo certo, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Mas a maioria das pessoas pensa no lado negativo da coisa, né? E Jesus, ele nos promete alívio no meio da dificuldade. Ele promete que ele vai trocar a nossa angústia, o nosso medo, a depressão, a ansiedade por alegria, por satisfação, por plenitude. E a gente pode ver isso lá em Isaías. A gente vai passear bastante pela Bíblia, tá? Então se você quiser estar anotando aí, pode acompanhar no telão, não tem problema nenhum. Então, esse texto está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 3. O capítulo 61, né, é um texto bem conhecido, né? Mas aqui o versículo 3 diz: a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, né? Em algumas versões diz espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Né? Então, Jesus, ele promete que ele vai trocar a nossa tristeza, a nossa angústia, a nosso momento, né, por alegria. Ele promete que nós teremos vitória quando nós entregarmos a Ele os nossos fardos, os nossos problemas, as nossas angústias. Ele nos promete esse alívio. Outra coisa que Jesus nos promete é paz. Você pode abrir comigo ou anotar aí, João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Onde Jesus diz assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Hoje de manhã o pastor Elgar pregou sobre Josué capítulo 1. E Deus várias vezes na Bíblia, Ele fala isso para os seus escolhidos, para os seus profetas, para os seus líderes. Ele diz: não tenham medo, eu sou com vocês. E aqui, Jesus ele está dizendo: não se preocupem, não se turbe o vosso coração, não se apavore, nem tenham medo. O medo, ele gera algo muito maior. A gente tem medo de uma coisa, mas aquela coisa que a gente tem medo, a gente faz daquilo tão grande que nós acabamos nos viciando no medo. Nós acabamos passando a pensar somente naquilo. E esse medo, ele vai gerar ansiedade, ele vai gerar depressão, ele vai gerar angústia, porque nós temos medo que algo aconteça. A pastora Cândida sempre fala que o medo é a fé negativa, né? A fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Certeza de fatos que se esperam. E o medo é a mesma coisa, só que na forma negativa. Então, quando nós temos fé, nós temos esperança, nós podemos combater o medo. E Jesus, ele nos promete isso. Ele nos promete que ele vai nos ajudar a vencer o medo. Quando nós temos medo, nós nos fechamos. E ninguém é capaz de penetrar esse escudo do medo, porque a gente só fica pensando naquilo. A gente só fica pensando no medo, né? Durante esse período de pandemia, nós temos atendido muitas pessoas com medo. E esse medo foi crescendo, e o isolamento foi piorando o medo, e as notícias foram piorando o medo,
e os familiares foram piorando o medo, e tudo foi piorando o medo, e quando a pessoa via, ela já não tinha mais para onde fugir. Estava num nível de medo, de depressão, de angústia tão grande, que não conseguia mais ter esperança de que tudo isso ia passar. No começo, as pessoas me diziam assim, essa pandemia vai ser uns 15 dias só, tá tranquilo. E eu dizia, não, pessoal, não é 15 dias, isso vai longe. Não, só 15 dias, não é 15 dias, se preparem para isso. Por que eu fiquei com esse pensamento? Porque na empresa que eu trabalhava, eles nos botaram todo mundo de home office e nos deram um acesso remoto. Só que o acesso remoto que eles nos deram, a previsão, né, de acesso era até dezembro. E eu disse assim, isso aqui não vai acabar tão cedo. Porque se eles liberaram até dezembro, é porque vai ficar um pouquinho mais de tempo de isolamento que a gente pensa. E aí, eu me lembro que logo no começo o Gia disse assim, Samu, eu li uma notícia que o isolamento social seria necessário, para estabilizar, seria necessário até 2022. Eu disse, capaz, Gia, não. 22 ou 23, Gia? Não lembro, tá. Mas, por aí. E eu disse, não, capaz, até 2022, não. Agora, até dezembro, eu acredito. Agora, até 2022, e nós já estamos em agosto de 2021. Claro que com a vacina nós temos mais flexibilidade. Hoje nós podemos estar aqui. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso? Que às vezes a gente precisa, né, projetar algumas coisas lá na frente. Né? E quando as pessoas me dizem assim, não é só 15 dias, eu digo, não é 15 dias, se organiza. Né? Não bota a tua esperança de que em 15 dias isso tudo vai passar. Mas bota a tua esperança em que o Senhor está cuidando de ti e da tua casa. Nós não podemos vencer o medo. Nós não podemos vencer o negativo se nós não confiarmos que Deus está do nosso lado. E que Ele nos diz, não tenham medo. Não ter medo não quer dizer, né, que a gente pode sair por aí sem máscara, né, abraçando, beijando todo mundo. Não é isso. A gente precisa seguir os protocolos, a gente precisa, né, ter noção de que nós estamos vivendo uma situação atípica. Mas não ter medo eu não preciso me fechar o meu coração. Eu não preciso fechar o meu coração só pensando no medo. Então, quando Jesus ele diz, não se preocupe o seu coração e não tenha um medo, é porque lá no início ele disse, eu deixo a minha paz. A minha paz. Porque eu sou aquele que pode trazer alívio e descanso. Então, quando a gente entende e aceita esse alívio, esse descanso que Jesus tem para nos oferecer, a gente percebe que a nossa vida fica melhor. Viver com medo, né? Eu estou usando o medo, mas você pode colocar aí na sua cabeça, no seu coração, aquilo que tem te agoniado, aquilo que tem te angustiado. Né? Então, quando a gente vive assim, e lá pelas tantas a gente decide entregar o nosso problema para Jesus, a gente percebe que a vida fica mais fácil. Não é que o problema vai se resolver assim, porque 90% das vezes não depende só da gente. Mas quando nós entregamos para Jesus aquilo que depende da gente, nós estamos resolvendo. Porque não existe nada para Deus que Ele não possa resolver. Não existe nada para Deus que Ele não possa nos ajudar. Lá em Naum, profeta Naum, você
Está pensando assim, Naum, que livro é esse, meu Deus? Mas está lá na sua Bíblia, você vai encontrar Naum, capítulo 1, versículo 7. Se você não encontrar agora, você acompanha com a gente ali no telão. E em casa você procura. A Samuele disse que tem Naum na minha Bíblia, eu vou procurar. E tem, você vai encontrar. Procura que tem. Naum 1:7 diz, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor, Ele é o nosso refúgio. Então, quando nós estamos com um problema, estamos com uma angústia, estamos com um medo, se nós formos até Jesus, aceitarmos o convite dEle, de vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, nós vamos encontrar refúgio, paz e alegria. Porque Ele é o nosso, Ele é aquele que cuida de nós. E saber que a gente pode confiar em Deus, saber que a gente tem alguém que pode acabar com o nosso sofrimento, isso é totalmente transformador. Como eu falei, né, em 2019, eu passei por momentos bem difíceis. Eu entrei em depressão em função do meu trabalho. Passei por coisas lá que eu não desejo para ninguém. Né? Eu sempre digo assim, se eu tivesse alguém assim, ó, que eu odiasse alguém, eu não desejava, se tivesse alguém, eu não desejava para essa pessoa que eu passei. Né? Foi uma perseguição bem grande e eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais ir para o trabalho, eu tinha crises de pânico enquanto estava lá, eu não conseguia me concentrar no que eu estava fazendo. E quando eu consegui colocar para fora o que eu estava sentindo, né, todo aquele medo que eu sentia, toda aquela culpa que eu sentia, eu comecei a deixar Deus me tratar. Porque enquanto eu tentei resolver sozinha, ou enquanto eu tentei pensar que era normal o que eu estava passando, ou enfim, aquilo só foi piorando. E eu cheguei num ponto de não conseguir mais enxergar uma esperança de que algo iria acontecer para mudar. Cheguei num momento que eu disse, não vai mais mudar, minha vida vai ser sempre isso. E com muita oração, muita intercessão, né, a mãe me ajudou muito, principalmente nesse ponto. Deus me deu essa palavra, fica tranquila. Fica tranquila. Tu está sofrendo, tu está passando por esse momento difícil, mas é para tu aprender. E eu dizia para Deus, mas eu preciso doer tanto? Preciso sofrer tanto assim? Precisa apanhar desse jeito? E a resposta de Deus era, precisa. E hoje, claro, hoje eu aqui na frente de vocês, eu posso dizer, precisava. Mas eu deixei Deus me tratar. E eu aceitei o convite dele, de vinde a mim todos os que estão cansados. E realmente, depois que eu aceitei esse convite, as coisas começaram a mudar. Porque não dependia de mim. A única coisa que eu podia fazer, e que dependia de mim, era entregar para Deus. Porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada. E eu entreguei para Deus. E Ele aliviou. Então, não importa o que você está passando. Não importa qual é a situação. Se você decidir entregar para Deus, Ele pode resolver. Ele pode te pegar lá do meio daquele problema e te transportar para um outro lugar, onde você vai ter alívio e paz. Porque é isso que Ele está nos prometendo. Lá no Salmo 30, eu falei que a gente ia passear pela Bíblia hoje. Lá no Salmo, capítulo 30, versículo 5, diz,
pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. E aí a parte do versículo que todo mundo conhece, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa para Deus qual é o seu problema, mas Ele promete que o choro dura uma noite. Uma noite não é literalmente uma noite, é um período de tempo. Mas a alegria vem pela manhã. Lá no Salmo 126, diz, né, a maioria de vocês conhece, acredito eu, né, que os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão, né, com alegria vão colher. E nós precisamos entender que o choro, que a tristeza, dura um período. Mas a alegria vem pela manhã. Só que a alegria só vai chegar se nós aceitarmos o convite de Jesus, de entregar para Ele aquilo que está nos afligindo. Então, nós podemos saber que Deus, Ele vai nos tirar do meio do sofrimento e nos trazer para um lugar de paz, de alívio, quando nós aceitarmos o convite dEle. Também no Salmo, aí, uns capítulos para frente, capítulo 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá, né? O mais Ele fará. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, e o mais Ele vai fazer. Independente de qual é o problema. Daí tu me olha assim, não, Deus não pode fazer. Não, é muita coisa. Tu não sabe qual é o meu problema. É muita coisa. Mas nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando da Samuele. Nós não estamos falando do pastor Mário, nós não estamos falando do pastor Elgar, estamos falando de Deus. E se você entregar o seu caminho ao Senhor, a sua vida para Ele, os seus problemas para Ele, tudo Ele pode fazer. Não existe nada para Deus que Ele não possa fazer. Aos nossos olhos, às vezes, as coisas demoram. Mas Deus faz tudo no tempo certo. Eu vou contar uma situação para você que parece impossível. Eu trabalhava numa empresa aérea, isso não foi nessa última empresa, foi na outra empresa que eu trabalhei. Eu trabalhava numa empresa aérea e lá onde eu trabalhava, todas as pessoas assim tinham um plaquinha de patrimônio da empresa. Era raro uma pessoa assim que tinha... quantos anos tu tá aqui? 2, entendeu? Era raro. Era tipo assim, 30, 40. Era tudo assim, ó, menos de 10 era pouquíssimas pessoas. Eu era uma dessas pouquíssimas pessoas, né? Mas a maioria, os meus colegas do meu setor ali, o que tinha menos tempo de empresa tinha 15 anos. Né? Então, e todo mundo se conhece, todo mundo, né? E aí a gente tinha um gerente que também estava lá há muito tempo. E o cara começou a pegar no meu pé. E eu disse assim, já não aguento mais essa situação. Já não aguento mais essa situação, já não sei mais o que fazer. E aí, eu disse assim, Jesus, eu vou te pedir uma coisa. Tira esse cara da minha vida. Ou tira eu da vida dele, não sei. Mas tira esse cara da minha vida. Eu fiz uma oração pensando que isso era impossível. Aí eu saí de férias. Fiquei 30 dias Fiquei 30 dias de férias. Quando eu voltei, eu perguntei, disse, mas e o fulano? Tu não ficou sabendo, Samu? E eu disse, fiquei sabendo do quê?
Foi transferido do setor. Agora é gerente do outro lado lá, não tem mais nada a ver com a gente. E aí você pensa, quando que isso ia acontecer? E aí eu falei para eles, notícia boa, vocês não me contam, né? Me chamaram nas férias para me perguntar como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, mas as notícias boas vocês não me contam. Então, aquilo que parece impossível para você, Deus pode fazer. E Deus vai fazer, se você pedir para Ele. Quando a gente estava preparando o novo encontro, né? Esse que vai acontecer agora é o encontro com Deus. E aí depois tem o encontro com Deus 2, que a gente chama de novo encontro. Né? Novo encontro com Deus. E aí a gente estava preparando o novo encontro. E eu tinha uma rotina de trabalho bem pesada. Eu entrava às 8 e muitas vezes saía de lá às 8. Né? Eu ficava quase 12 horas lá, era muito trabalho. Porque quando eu entrei na empresa, eles criaram uma função nova para mim, porque estavam sobrecarregados, então eles criaram uma função nova. E então era muito trabalho e eu não tinha tempo de fazer as coisas que eu precisava fazer do novo encontro. Né? Eu precisava ajudar a mãe a fazer as pregações, a falar com as obreiras, a organizar, porque toda a equipe de obreiras era eu, a mãe e a Stephanie. Enfim, né? Essa era toda a equipe de obreiras. Então, eu disse para Deus um dia, saindo de casa, botei a mochila, estava com o computador, botei a mochila nas costas, e fechando a porta de casa, eu disse para Deus, Deus, hoje eu precisava assim que tu multiplicasse as horas do meu dia. Precisava de umas horas a mais, para conseguir dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. Deus não aumentou as 24 horas do dia, mas eu não sei de que jeito, a empresa inteira ficou sem sistema, os computadores nem ligavam, não tinha como funcionar nada, não funcionava nada. E, para vocês terem uma ideia, o meu chefe está jogando joguinho no celular, porque a gente não tinha o que fazer sem sistema, não tinha como funcionar. E aí eu cutuquei ele e disse assim, eu trouxe o meu notebook, eu posso fazer umas coisas que eu tinha para fazer? Pode. Né? Então eu perguntei para ele me autorizou, botei o notebook em cima da mesa e saí fazer as coisas do retiro. Né? Já que estava todo mundo ali jogando no joguinho no celular, botando conversa fora, eu fui trabalhar. Eu dei o último ok, assim, salvei, voltou o sistema. A gente pede uma coisa, Deus nos dá aquilo que a gente pede, mas a gente também tem que saber aproveitar a oportunidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que não existe nada que o Senhor não vá fazer se você pedir. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Não te preocupa com o resto, porque Ele vai fazer. Porque a gente quer confiar em Deus, mas a gente não abre mão do controle. Mas Ele diz assim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Confia em mim, e eu vou fazer o que você precisa. Mas nós precisamos, dar o primeiro passo, que é vir até o Senhor, que é entregar o nosso coração. E muitas vezes, nós precisamos simplesmente descansar. Descansar o corpo, faz parte, é importante. Dormir, descansar, ter uma folga. Mas descansar a nossa preocupação, o nosso medo, a nossa angústia. Confiar no Senhor, porque Ele vai fazer. Se você está me acompanhando nos versículos aí, volta uma página. Volta uma página nada, uma pessoa não entende a própria letra aqui.
Avança umas páginas comigo aí, no Salmo 56. Versículo 3 e 4. Salmo 56, 3 e 4. Diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Se o medo está nos cercando, se os problemas estão nos cercando, né? Porque quando a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, quem nunca teve depressão talvez não entenda isso, né? Eu passei a entender só depois que eu passei por isso, que chega num ponto que tu não enxerga mais nada. As pessoas dizem para ti: vai ficar tudo bem, fica tranquila. Não, isso aí, né? Te dão receitas caseiras de como vencer aquilo. Diz assim, mas eu não consigo enxergar. Não é que eu quero enxergar, mas eu não consigo. Está tudo escuro na minha volta. E quando está tudo escuro na minha volta, o Senhor, Ele nos diz: quando eu tiver medo, confiarei em ti. E aí, quando está tudo escuro na nossa volta, o Senhor, Ele nos tira dali. Quando a gente confia nele. Em Deus eu confio e não temerei. A quantidade de vezes que Deus nos fala isso, a gente só precisa aceitar. O Senhor nos dizendo: não temas. O medo, ele é algo muito sem explicação. Né? Eu digo assim, eu tenho um pânico de cobra que vocês não têm ideia. Eu tenho pânico, eu tenho muito medo, assim, que eu não consigo ver uma foto de uma cobra. A gente foi fazer uma trilha e lá no meio da trilha tinha uns avisos assim, cuidado, animais peçonhentos. Mas eu passava reto pela placa, assim, ó. Qualquer galho que eu pisava no chão, eu já dava um pulo. E quando aparecia a placa, eu saía correndo, né? E deixava o Jean e a Louise para trás e saía correndo, porque, assim, tem animais peçonhentos. Né? E aí tinha uma foto da cidadã, assim. E eu digo, Jesus. E aí, várias pessoas, eu fiz aquela trilha, realmente eu vi umas cobras, não me fala essas coisas. E aí, então, assim, eu tenho um pânico, mas eu nunca tive nenhuma experiência com cobra. Porque geralmente as pessoas que desenvolvem esse tipo de pânico têm alguma experiência, foi picado, conhece alguém, né, já viu, já passou. Não, nunca me aconteceu nada. E eu digo, o medo, ele é uma coisa ilógica, não tem um raciocínio certo, né? Então, se você conhece alguém que está passando por um momento de medo, não fique tentando achar uma lógica para o medo da pessoa. Mas leve uma palavra de conforto, dizendo: o Senhor nos diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não temas, eu sou contigo. Então, voltando para o nosso foco aqui, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu problema, qual é o seu medo, qual é a situação que você está vivendo. Mas uma coisa eu sei. Jesus, Ele está te fazendo um convite nessa noite. E Ele é o único que pode te trazer paz, descanso e alegria de novo. Eu tinha mais umas coisas para falar, mas eu quero convidar o louvor para ir voltando.
E eu quero te dizer uma coisa. O Senhor Jesus, Ele morreu. Mas Ele não só morreu. Ele morreu e ressuscitou. Para que nós pudéssemos entender que Deus, Ele nos ama. E Deus, Ele não quer que a gente sofra. Deus, Ele não tem prazer no sofrimento humano. O prazer de Deus é ver nós felizes. É ver que nós estamos louvando e adorando a Ele. Para Deus, não importa qual é a tua situação, qual é o teu problema. Para Deus não importa se parece impossível. Ou se é uma coisa que todo mundo diz, isso aí não é nada. Mas para você importa. Para você é difícil. E o Senhor Jesus hoje, Ele está te fazendo um convite. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero te convidar para ficar de pé. Você pode ficar à vontade. Aqui na frente tem os pontinhos azuis. Se você quiser vir, pode vir. Se você quiser ficar aí no seu lugar, você pode ficar. Você pode ficar livre. Ninguém vai orar com você. Mas você precisa ter um momento, só você e Deus, de dizer: Jesus, eu estou cansado e sobrecarregado. Eu estou com um problema impossível. Eu estou com medo. Eu estou angustiado, eu estou ansioso. E o meu problema é impossível para mim. Não importa se para os outros é fácil de resolver ou não. O que importa para você agora é impossível de resolver. Jesus, Ele está fazendo um convite para ti. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não disse que é só quem está com depressão, ou só quem está com medo, ou só quem está desempregado. Jesus diz todos. Você faça uma oração durante essa canção e diga: Jesus, eu estou cansada. Eu estou cansado, eu não aguento mais essa situação que eu estou vivendo. Faça uma oração só você e Deus. Mas tenha certeza, tenha fé de que Ele vai aliviar o seu coração quando você entregar tudo para Ele. Pai, nessa noite nós entramos na Tua presença, Pai, para Te entregar os nossos fardos. Nós estamos cansados e sobrecarregados e não há nada que eu possa fazer. Não tem mais nada que eu possa fazer. Mas eu sei que Tu podes. Pai, recolhe as nossas orações. Cada um que está no seu lugar ou aqui na frente, falando contigo, pedindo alívio. Pai, eu te peço que o Senhor dê alívio, provisão, e que não haja nada, que alguém que está aqui ou que está em casa, que esteja pedindo para Ti, que seja impossível. Por isso eu te peço, Pai,
Que nessa noite Tu faças o impossível acontecer na vida de cada um que está clamando a Ti. Pai, eu Te peço que o Senhor traga alívio, descanso, paz e devolva a alegria de viver. Devolva a alegria a cada um, Pai, que está chorando, que está clamando a Ti. Que nessa noite todos nós possamos sair daqui entendendo que Tu és o nosso descanso, o nosso alívio, o nosso libertador. E que quando nós entregamos a Ti os nossos fardos, os nossos medos, nada é impossível para Ti. E tudo Tu vais fazer. Pai, eu Te agradeço porque nós podemos estar na Tua casa, Te louvando, bendizendo o Teu nome e clamando a Ti. Recolhe as nossas orações e ouve atentamente o clamor da Tua igreja, o clamor do Teu povo. Sara as feridas, restitui tudo aquilo que é necessário. Eu Te agradeço, Pai, porque eu sei que o Senhor está ouvindo e que o Senhor vai começar a fazer a partir de agora, porque nós entregamos a Ti os nossos fardos. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda gostaria que alguém orasse contigo ou por ti durante essa semana, levante a sua mão. Os irmãos do Ministério de Intercessão estão aí disponíveis e vão entregar um panfletinho para você preencher. Então fique com sua mão levantada que eles vão entregar. E durante essa semana você vai receber uma oração, um carinho, um abraço. E tenha certeza de que Deus vai fazer algo impossível, porque a sua oração foi ouvida. Amém e amém.